Olá, boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos, que bom. Estou feliz por ter essa oportunidade. Espero que estejam todos bem, com saúde. Hoje, mais uma vez, nós vamos iniciar aí a nossa noite de tratamento espiritual com a nossa oração. Então, eu peço para que nesse momento vocês estejam num lugar ou vão para um lugar mais tranquilo, mais calmo, para que a gente possa fazer a nossa oração da noite e para que a gente possa se desligar do mundo externo e aproveitar essa oportunidade que estamos tendo, que é pouquinha, 10, 15 minutinhos que a gente vai ter uma conversa para que a gente cuide de nós, certo? Então vamos sentar num lugar tranquilinho, calmo, fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, isso, muito bem, respira pelo nariz e solta devagar pela boca, ótimo, vamos deixando os nossos pensamentos mais tranquilos, mais serenos, deixando as nossas preocupações, os nossos afazeres, e pensando somente em nós, neste momento de conexão e de alegria. Vamos assim, nessa corrente, pedindo para que os mentores espirituais da nossa casa e os nossos mentores estejam ao nosso lado, cuidando de nós, nos dando o remédio necessário e santificado para as nossas dores físicas, morais e espirituais. Assim, nessa tranquilidade e paz, vamos fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Muito bem, vamos lá conversar então um pouquinho. Hoje o nosso tema é um pouquinho mais pesado, mas vou tentar conversar com vocês da maneira mais tranquila e leve que for possível. Nós vamos conversar sobre o capítulo 5 do Evangelho, o item que fala sobre loucura e suicídio. Vamos começar definindo o que é loucura. Então, loucura, nos termos mais médicos, a gente pode ir pensando que loucura tem a ver com patologia, uma doença mental, né? Uma doença da cabeça, né? De uma forma bem simples dizendo. A gente tem vários nomes mais científicos, mais médicos, que falam sobre a loucura, que pode ser esquizofrenia, que podem ser as psicoses, enfim, a gente tem os outros termos. Então, na área médica, loucura, né, é um termo popular usado para pessoas que têm problemas psiquiátricos, né, essa é a definição. No Evangelho, segundo o Espiritismo e na doutrina, eles usam esse termo de uma outra maneira, também como essa questão patológica, né, como essa questão das doenças psiquiátricas, mas também usam esse termo para as pessoas que estão fora da sua sanidade, né? Não precisa ter uma patologia, fora da sua sanidade. A gente, às vezes, escuta muito, eu trabalho na saúde mental, enfim, na psiquiatria, e às vezes vem muita gente dizendo, isso é só espiritual, não é nada. Ou então, ao contrário, não, isso é só físico, não é espiritual. Na minha vivência e nos estudos que a gente vai fazendo, que tem da doutrina, enfim, em relação a esse tema, é bem possível afirmar que essas coisas andam muito juntas. Que a loucura
ela é desencadeada por uma questão, às vezes, espiritual, e a partir desse desequilíbrio emocional, acaba se desequilibrando a questão psíquica. Ou ao contrário, existe um desequilíbrio psíquico e os espíritos não tão bacanas, que estão no momento ainda da sua evolução mais atrasados, utilizam desse momento mais frágil do corpo para obsediar, para perturbar um pouco mais aquele ser, né? Então, isso pode acontecer das duas formas. E o suicídio, o que é? O suicídio é a abreviação da vida terrena, né? O suicídio pode ser um suicídio consciente, então alguém que de alguma forma planeja aquilo ou faz aquilo intencionalmente, tem consciência de que vai abreviar a sua vida e o faz. E tem um suicídio indireto, inconsciente, né? O suicídio indireto é aquele que a pessoa tem um vício, por exemplo, e continua mantendo aquele vício, né? E sabe das consequências dele, sabe que está se matando aos poucos, né? Então, o álcool, as drogas, a má alimentação, alguém que sabe que tem uma doença e não se trata, não se cuida. Isso a gente pode colocar como um suicídio indireto. E tem o suicídio inconsciente, que a gente atribui às pessoas que não têm a sua sanidade mental boas. Não, então as pessoas que por alguma patologia não conseguem avaliar a consequência daquilo e cometem o suicídio, é uma outra categoria de suicídio. O peso espiritual para essas coisas e a consequência espiritual para cada um desses atos é diferente. Nós somos seres individuais, nós somos seres únicos. A gente escuta muito, né? Principalmente quando a gente está fazendo atendimento fraterno, ou escutando as pessoas que têm menos conhecimento sobre a doutrina, que, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência nessa encarnação, ela provavelmente se matou, fez mau uso do seu corpo, ou é possível, pode ser uma consequência, mas isso não é uma regra, né? Porque se a gente for pensar dessa forma, toda vez que a gente olhar uma pessoa com uma deficiência, a gente vai pensar, bem feito. Ele fez por onde? Será que é isso? Será que essa é a justiça divina? Nem sempre. A gente escolhe como a gente, em geral, a gente tem esse livre-arbítrio de olhar para nossas mazelas, para as coisas que a gente não fez tão bacana na nossa vida anterior, e a gente pode escolher, a gente com a ajuda dos nossos mentores, com a orientação deles, a gente pode falar, olha, para eu resgatar um pouco mais rápido, talvez eu possa vir com uma patologia tal, para eu ter esse resgate, talvez eu possa vir com a pessoa mais difícil da minha vida. Essas escolhas são possíveis e a gente pode ter essas consequências por conta de não usar o nosso corpo da maneira certa numa encarnação, mas isso não é uma regra. Então, toda vez que a gente olhar para uma pessoa com deficiência, com alguma patologia, não vamos criticar e nem pensar, foi mal, a gente não sabe o que a gente fez. Talvez a gente foi tão covarde e não conseguiu escolher um jeito de resgatar isso mais duro, a gente quis pagar em prestações menores. Então, acho que o primeiro ensinamento dessa noite é sobre isso, assim, é sobre a gente ter empatia e não tentar colocar algo como uma punição de Deus, como uma consequência, nem sempre é assim. Outra coisa que é muito dito é que o suicida, em geral, é alguém covarde, é alguém que vai sofrer punições, é alguém que não valorizou a vida, alguém que merece, nem oração merece desprezo. Existem muitas religiões que falam, vai direto para o inferno, não tem mais jeito. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. O suicida talvez é alguém que não tinha o entendimento
de que abreviar a sua vida não ia acabar com aquele sofrimento. O suicida é alguém, o suicida consciente, né? É alguém que, por inexperiência, por sofrimento, por falta de esclarecimento, resolveu, num ato de coragem, abreviar a sua vida, num ato de desespero, acabar com aquele sofrimento, com a intenção de que aquela dor diminuísse, ou com outra intenção. Mas se todos nós tivéssemos uma visão menos materialista, então isso aqui é só carne, não é? A gente conversa às vezes sobre isso. Isso é só emprestado. A nossa vida é eterna. A nossa passagem aqui na Terra é 1 minuto em relação à vida que a gente tem pela frente, a nossa vida eterna. Se essas pessoas tivessem o conhecimento disso, a certeza disso, provavelmente não fariam. Porque com a intenção de abreviar um sofrimento, elas aumentam esse sofrimento. Elas vão ter que se haver com isso de alguma forma, né? Porque esse nosso corpo é emprestado. A gente recebeu ele para que a gente possa evoluir, para que com as coisas materiais e carnais a gente possa dar amor ao outro, empatia ao outro, sofrer algumas coisas, sim, resgatar outras, aprender com os nossos erros. E quando a gente resolve abreviar esse tempo, nós teremos que ter um pouco mais de tempo lá para frente, para a gente resgatar isso que a gente cortou, esse laço, e ainda consertar todas as outras coisas que a gente nunca foi tão bonzinho, senão a gente não estava aqui. Toda vez que a gente encontrar alguém que fale sobre o seu desespero e a sua vontade de abreviar a vida, conte um pouco sobre a reencarnação, conte um pouco sobre a beleza e sobre a misericórdia divina. Estamos aqui transitoriamente. A nossa morada não é essa mesmo. A nossa morada é outra. Vamos aproveitar essa viagem que estamos tendo para cá para aprender tudo que a gente puder e a gente conseguir. Para que quando a gente voltar para a pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, a gente possa ter menos carga, a gente possa ajudar mais do que ser ajudado. Toda vez que alguém tiver em desespero ou que a gente souber de alguém que abreviou a sua vida, vamos orar por ele. Não foi um ato de covardia, foi um ato de desespero. Vamos ser empáticos, vamos ter o nosso coração aberto e tranquilos para escutar essas pessoas, certo? Eu acho que esse tema dá um monte de coisa para a gente falar, mas eu acho que o que a gente precisa na noite de hoje é ter o entendimento que somos todos filhos de Deus e que todos merecem a misericórdia divina e que somos instrumentos para ajudar as pessoas a ter a capacidade de entender que a nossa vida é eterna. E a nossa vida, por mais difícil que seja, é um presente. Certo? Então, mais uma vez, certo de que um pouquinho que fazemos para os outros, às vezes é grande, é muito, nós vamos fechar os nossos olhos, respirar mais uma noite fundo e vamos agradecendo pela nossa vida. Agradecendo pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, agradecendo pela vida da nossa comunidade, dos nossos vizinhos, agradecendo pela vida daquela pessoa que temos mais dificuldades de lidar, porque é ela que nos faz aprender, crescer e evoluir a cada dia. Vamos rogando a Deus, a espiritualidade amiga,
para que possa nos ajudar a ter o equilíbrio necessário para continuar essa jornada material e terrena, para que possamos ser instrumento de paz, de luz, de amor, de orientação para com os nossos irmãos amigos. Que possamos nessa semana que segue ter amor, ter paz e ter principalmente paciência e resignação para lidar com as adversidades. Que Deus nos ampare e nos ilumine sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau.